Neste painel, teremos uma convidada que vai trazer inicialmente suas contribuições para o Redes que Transformam e, na sequência, eu vou convidar aí a nossa mediadora para se conectar conosco para moderar o momento do debate. Então, eu quero anunciar agora a nossa convidada especial. Em um ano tão desafiador, a nossa convidada, que é prefeita de Freetown, capital de Serra Leoa, conseguiu se destacar de tal forma que chamou a atenção do mundo. E hoje ela está na lista das 100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo em 2020, segundo a BBC. A lista dá luz a mulheres que chegaram às manchetes e que influenciaram histórias importantes, ou até aquelas que têm histórias inspiradoras para contar. Desde aquelas que alcançaram algo significativo, até aquelas que influenciaram suas sociedades de maneira que antes não seriam notícia. A lista desse ano é ainda mais especial, pois destaca mulheres que lideraram mudanças em tempos turbulentos. Este reconhecimento segue, além dele, vem junto outros 2 prêmios. 100 africanos mais reputáveis em 2020 e 100 mulheres africanas mais influentes em 2020. E hoje ela está aqui com a gente para compartilhar sua história, os desafios enfrentados na sua trajetória de aprendizagem e o seu olhar para o futuro. Seja bem-vinda ao Redes que Transformam 2020, Ivone aqui Sawyer. Seja bem-vinda, bom saber que você está aqui com a gente. É uma alegria, é uma honra lhe receber aqui no Redes que Transformam 2020. E eu já vou passar a palavra para você, Ivone, te convidando assim, você vai ter aí esses próximos 30 minutos para contar sua trajetória, para nos inspirar, enfim, para trazer os desafios, a realidade, enfim, e também nos falar do futuro. Muito feliz de te receber, eu te passo a palavra agora. Um abraço e bons diálogos para nós. Muito obrigado, obrigadíssima pelo convite. É uma honra poder dividir a minha história com vocês. Eu espero que, embora o contexto hoje possa parecer muito diferente, eu espero que a gente veja as semelhanças. Hoje, nós vamos falar sobre coragem de liderar e a integridade, que tem um impacto transformador. Eu gostaria de começar com o fato de que eu nunca me propus trabalhar com política, mas eu tenho certeza que, como muitos de vocês nesse grupo, que deve ser um grupo muito seleto, durante muito tempo, eu sempre tive paixão de fazer diferença, de mudar as coisas que, na minha opinião, estavam erradas e de conseguir ajudar de uma maneira ou de outra. A minha vida acadêmica começou em Freetown, na Serra Leoa, mas eu fui para o Reino Unido para fazer mestrado quando eu tinha 20 anos. E acabei ficando por lá durante quase 30 anos. E durante esse período, Serra Leoa passou por uma guerra civil. E eu me envolvi numa campanha contra essa guerra e depois me envolvi para criar uma instituição de caridade para trabalhar com crianças afetadas por essa guerra. Essa instituição vai comemorar 21 anos em abril próximo. O que eu estou tentando passar para vocês é que, embora eu morasse num país longe do meu país de origem, no Reino Unido, eu permaneci muito conectada com a Serra Leoa. E essa conexão em 2014, acabou me permitindo a me envolver com o surto de ebola que aconteceu. Eu fui para Freetown, eu peguei um avião no dia 13 de novembro de 2014, na semana com um pico de contaminação por ebola.
Eu sei que hoje nós estamos passando por uma outra contaminação de Covid. Eu sei que o Brasil está passando por muita dificuldade. Eu tenho certeza que muitos de vocês conseguem se identificar com o fato de você ver morte à sua volta. E eu não queria simplesmente virar a cara para esse problema. E não virei a cara para esse problema. Eu fui para Freetown em 2014 durante 3 meses para trabalhar como voluntária. E esses 3 meses se transformaram em 1 ano, porque levou 1 ano para esse surto terminar. Depois disso, eu tive o privilégio de ser convidada pelo governo para ajudar como consultora numa recuperação pós-Ebola. Foi justamente durante esse período que eu trabalhei de perto com um projeto com a prefeitura, com a Câmara de Vereadores. Foi um programa que eu comecei, na verdade, sobre saneamento, porque gestão de risco era um sério desafio para a cidade. Ao me envolver, e foi assim que a coisa acontece, você não começa um belo dia dizendo, eu vou do ponto A e eu vou para o ponto Z. Você pode pensar que vai para o ponto X e você acaba percorrendo caminhos que você nunca imaginou. E foi isso que aconteceu. Eu queria garantir a segurança da cidade como parte do meu trabalho nesse esforço de recuperação. Porque nós pensamos o seguinte, se nós queremos transformar a economia, nós não podemos fazer isso sem eliminar os riscos. Isso me permitiu ver que os meus valores eram diferentes dos valores da prefeitura. Num dado momento, alguém me questionou e me falou, se você está fazendo todo esse trabalho de saneamento, você tem que se candidatar a prefeita. Eu dei risada, mas nas 24 horas seguintes, ao olhar tudo à minha volta, eu percebi o quanto podia ser feito. E para resumir a ópera, eu falei com a minha família, e olha, posso dizer para vocês, sobretudo os meus filhos, não ficaram nada animados com essa ideia, porque eu tinha saído de Londres para ficar 3 meses, a essa altura do campeonato, já estava em Freetown há 3 anos, e juntos, como família, rezando, com fé, eu decidi que eu me candidataria a prefeita. Parece uma loucura se você nunca trabalhou com política na vida, você não tem nenhuma base política. Mas o que eu tinha na época era a determinação e paixão de trazer mudança. E essa mudança não era só mudança em gestão de risco. Nós tínhamos muitos problemas ambientais na cidade. Maio de 2017, eu me candidatei de uma maneira que ilustra como eu administro a cidade. E foi uma lição que eu aprendi durante a crise do Ebola. Quando você engaja as pessoas que você quer atender, ou as pessoas que você quer liderar num certo caminho, e eu dei para essas pessoas o meu coração para transformar essa cidade de maneira diferente. Eu trouxe uma experiência do setor privado, eu trouxe a minha experiência. A minha estratégia é fazer com que as pessoas acreditassem piamente na minha mensagem, que o partido político pelo qual eu me candidatei teria que me indicar. Ou seja, eu percorri as cidades, eu levei semanas, mas eu falei com as pessoas, eu fui para as favelas, eu passei tempo com as pessoas, mas eu também tinha conexões internacionais, conexões que trabalharam comigo para me dar o apoio financeiro que eu não tinha do partido político. E eu ganhei essas eleições. Houve 8 candidatos, eu era a única mulher, e quando eu assumi o cargo, eu fui a primeira mulher eleita como prefeita de Freetown.
Na década de 60, a gente teve uma prefeita nomeada e outra na década de 80, mas eleita eu fui a primeira. Então, para mim, foi uma conquista e tanto. E as mulheres da cidade ficaram muito orgulhosas disso. Aí eu assumi o cargo e eu sabia que os recursos eram muito limitados. A cidade tinha uma arrecadação equivalente a $1,25 por cidadão. O outro desafio é que havia muita corrupção na prefeitura. E integridade, a definição de integridade é a qualidade de ser honesto e de ter princípios morais fortes. Era nisso que eu acreditava. E isso foi contra aquilo, ou contra aqueles que estavam na administração durante muitos anos. Só que não eram pessoas baseadas em integridade. A minha abordagem, dessa vez, foi ter, nos meus primeiros 100 dias de governo, um plano que continha 4 elementos. Primeiro, vitórias rápidas, identificar e implementar. 2, mudanças de sistema que nós podíamos fazer. Primeiro, nós tínhamos que entender quais eram os problemas em termos de limitações de recursos, capital humano e ativos da cidade. Número 3, começar a desenvolver um plano de transformação de Freetown. E 4, criar uma unidade de pessoas técnicas de Freetown que pudessem vir com uma mentalidade diferente para garantir que as mudanças que eu queria e que a população queria poderia ser conquistada, porque eu estava ciente da capacidade que existia na Câmara que não seria suficiente para impulsionar essa transformação. Já são quase 3 anos de governo. Eu vou completar 3 anos em maio de 2021, perdendo. Nós temos muitos problemas na cidade, muitas inundações, e para fazer isso, nós começamos um programa de mitigação de inundações, limpando os rios, sabendo quais eram os gargalos, de onde vinham essas inundações. Tecnicamente, não era uma coisa tão complicada assim, mas, em termos práticos, foi algo que promoveu uma transformação. Naquele período de chuvas, a gente teve pouquíssima inundação, e a gente roda esse programa todos os anos, e isso desenvolveu muita confiança na população. Ao entender os sistemas, na verdade, entender o sistema levou muito mais tempo do que eu imaginava, porque a resistência era enorme. Mas a gente está chegando lá. Levou 2 anos e meio, mas finalmente eu consegui fazer uma revisão de RH e rever também os ativos, transformar a cidade, introduzir a digitalização dos sistemas de pagamento, assim como a avaliação das propriedades, e essa é uma transformação. Transformar Freetown é uma agenda que envolveu o engajamento das pessoas. 15 mil pessoas de toda a cidade foram ouvidas para ouvir a opinião deles, o que eles queriam que nós fizéssemos. Depois pegar aqueles 4 grupos, resiliência, desenvolvimento humano, cidade saudável e mobilidade urbana, e aqueles 11 setores prioritários, trabalhando com grupos técnicos que foram para a cidade. Eu criei um termo que seriam os cidadãos livres de Freetown, os Freetonians. Eu queria falar com todo mundo que queria e que tivesse algo para oferecer, que fosse um profissional naquela área. Porque esses grupos técnicos contaram com participação da população. As ONGs participaram e, acima de tudo, eu contactei o governo, que é fundamental, porque eu sou uma prefeita da oposição.
Houve uma lua de mel durante mais ou menos um ano, mas foi a época certa, porque com todo mundo a nosso favor, nós conseguimos articular as nossas metas para serem atingidas durante o meu mandato. Desde que a gente lançou o programa Transformar Freetown, em janeiro de 2019, nós temos sistematicamente usado recursos do setor privado com os doadores, trabalhando com uma agenda que é comunicada para a cidade inteira. Muita gente se sente dono do projeto. Claro que depende da sua posição na cidade, mas esse programa Transformar Freetown significa muito para todo mundo. Claro que houve desafios, sem dúvida nenhuma. Tendo feito o geomapeamento da cidade, tendo feito um sistema de tributação imobiliária, que foi inclusive ilustrada pela The Economist e foi descrita em várias publicações e mencionada por organizações como o FMI, e o governo federal não queria que eu implementasse esse programa. Então, durante 2020, durante a crise do Covid, a gente só tinha 20% da nossa renda. Então, o desafio para mudar vai vir de dentro. Nada me desmotivou. O que me motiva é a transparência que essas reformas estão promovendo. Uma coisa que eu mencionei, que foi o quarto elemento, era a unidade de entrega da prefeitura. E sem orçamento para pagar por isso, a Júlia, que organizou esse evento, foi uma das pessoas, entre mais de 50 que participaram. Foi um convite aberto. Gente com habilidade técnica, com know-how e com disposição de trabalhar como voluntários, permitiram que nós fizéssemos muito trabalho. Nós tivemos, sei lá, 12 funcionários da Mackenzie, do Mackenzie que nos ajudaram, da Colômbia, de Serra Leoa. Em 2 casos, eles vieram para trabalhar como voluntários e ficaram lá. E nós criamos uma rede incrível de filantropia, de organizações filantrópicas e outras organizações que nos apoiaram financeiramente e tecnicamente, com muita paixão e conhecimento. O nosso compromisso de plantar 1 milhão de árvores na cidade em 2 anos, acho que a gente já cumpriu 50% da nossa meta, plantando muitas árvores. A gente teve mais uma controvérsia com o governo federal esse ano, mas até o ano que vem, no período de chuvas, se Deus quiser, nós teremos plantado 1 milhão de árvores. Freetown é só um exemplo das 37 intervenções que nós estamos tentando implementar na nossa cidade para atingir todas as metas que nós estamos estabelecendo. Nós estamos falando de metas do tipo passar de 6% de resíduo líquido ou 21% de resíduo sólido sendo coletado para 60% até 2022, que é o final do meu mandato. Outras metas, como o plantio de árvores, aumentar a cobertura vegetativa em 50%, redução da mortalidade materna em 40%. Hoje à noite, depois desse programa, nós vamos lançar o início do primeiro programa de residência para termos especialistas, sobretudo ginecologistas e obstetras formados em Freetown.
Pode parecer uma pequena vitória, mas é uma vitória muito importante. Se vocês olharem a escala do que nós estamos tentando atingir na nossa cidade, eu estou vendo que o cronômetro está na minha frente aqui. Eu não sei se eu tenho mais tempo para falar, acho que os meus 30 minutos já se esgotaram, né? Então, para respeitar o tempo que me foi dado, eu queria agradecer a todos e dizer para todo mundo aqui, resiliência é um elemento fundamental, assim como a paixão. A coragem vem dessa paixão. A coragem, para mim, vem da minha fé. Eu estou indo contra desafios todo santo dia, como muitos de vocês, só que a gente não desiste. Por quê? Nem todo mundo consegue ser um agente de mudança, mas nós, agentes de mudanças, somos necessários para mudar o nosso mundo. E esse é um fato da vida. Em qualquer sala com 10 pessoas, teremos 10 pessoas diferentes, mas alguns de nós temos algo, um fogo dentro de nós que não nos permite nos acomodar. Se você é esse tipo de pessoa, e eu acho que vocês são, porque vocês estão nesse fórum, nunca desistam. Vai ser difícil. Às vezes eu participo de reuniões e eu sinto vontade até de vomitar, porque eu estou com tanto medo do que está acontecendo, só que a gente aprende a responder, a rezar e a continuar. Sejam consistentes, criem suas redes e mostrem que vocês têm pessoas à sua volta que compartilham os mesmos valores. Eles serão a sua equipe. Contate outras pessoas, quer sejam pessoas de outros partidos, de outros setores, de outras partes do mundo. Criem essas redes de colaboração. Elas são incrivelmente valiosas. Nós não fechamos as nossas portas, embora só tenhamos coletado 22% da nossa receita. Nós demonstramos integridade e nós conseguimos acessar recursos para continuar trabalhando e para fazer muito mais esse ano. O nosso relatório do segundo ano vai ser algo realmente especial, apesar de ter sido um ano do Covid, apesar de não termos conseguido avançar na implementação do que seria o nosso IPTU, mas em 2021 vamos fazer isso sim. Vocês vão se deparar com obstáculos, mas não parem, continuem. No fim das contas, com colaboração e com a sua determinação, e no meu caso, com a minha fé, talvez vocês não tenham a mesma fé que eu, mas no meu caso, eu sei que Deus nos ajuda. E o que nós nos determinamos a fazer, transformar a nossa cidade, para transformar a vida das pessoas que não deveriam estar vivendo numa pobreza extrema, dando um exemplo de integridade. Nós questionamos que a narrativa da corrupção seja única, a narrativa de que não dá para fazer nada em ambientes como o nosso. Nós podemos e vamos. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, querida, por ter trazido aí, começar, Ivone, por ter iniciado esse diálogo com a gente, porque agora eu vou trazer uma outra convidada para a gente compartilhar e trocar um pouco mais. Eu estou bastante curioso, porque eu imagino que a gente tem coisas muito semelhantes entre o Brasil e Frital e Serra Leoa, e eu imagino que essa conversa vai nos trazer muitos elementos. Inclusive, eu quero incentivar você que está aí assistindo, mande suas mensagens aqui para a Ivone e para a nossa próxima convidada também, pelo Slido, utilizando o códigozinho que está aí na nossa tela. Agora, eu quero convidar para entrar aqui com o nosso link também, a primeira prefeita da história de Caruaru. Nas eleições deste ano, ela foi reeleita e exercerá seu mandato até o final de 2024. Ela é formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, com pós-graduação em Direito Econômico e de Empresas, e já foi também delegada da Polícia Federal. Imaginem, seja bem-vinda a nossa moderadora Raquel Lira. Bem-vinda, que bom encontrar você aqui conosco. Raquel, olha a Raquel aí,
Bem-vinda, Raquel, que bom vê-la. Bom saber que você está aqui. Bom saber que a gente tem um painel com duas mulheres fortes, compartilhando suas trajetórias, compartilhando esse grande desafio que é conduzir cidades para promover transformação na vida das pessoas. Raquel, passo a palavra para você. Bom diálogo entre você e a Ivone. Bem-vinda. Obrigada, Bira. Uma satisfação poder estar aqui. Eu quero agradecer ao convite da Fundação Lehman pela honra de poder compor uma moderação de um debate falando sobre coragem para liderar e integridade para transformação e impacto positivo no mundo. Mas o melhor de tudo nessa história foi conhecer Ivone, né? Conhecer a sua capacidade de transformação, de indignação. E ouvindo a tua história, a tua trajetória, a tua fala, dizer como a gente tem pontos de conexão em cada lugar desse mundo. Você está falando aí de Serra Leoa, eu estou falando aqui de Caruaru. Caruaru é uma cidade de 360 mil habitantes no interior do Nordeste brasileiro, que ainda tem muita desigualdade, uma desigualdade que é fundamentada, sem sombra de dúvida, na falta de oportunidades de educação da nossa gente. E uma cidade que eu cheguei à prefeitura como a primeira mulher eleita prefeita, Ivone, e tive a oportunidade, depois de 7 anos sem chover, vivemos no semiárido brasileiro, onde tem o pior balanço hídrico do país, onde tem mais gente e menos água. Somos sede para uma região de mais de 1,5 milhão de habitantes que vivem no entorno de Caruaru e se utilizam da nossa cidade para saúde, educação, comércio. E depois de 7 anos sem chover, enfrentei as primeiras enxurradas, ainda 3 meses depois de assumir a gestão da prefeitura. Essas enxurradas demonstraram que, ao longo do tempo, a gente não teve cuidado com a ocupação do solo, a informalidade que fez o nascimento da nossa cidade, permeia o serviço público e como a gente, de maneira irregular, conseguiu também ocupar os nossos espaços. Então, quando você falava de enxurrada e como foi buscando mitigar os efeitos disso, o cuidado que a gente precisa ter com o meio ambiente, como é que a gente vai fazer obras que são estruturadoras, mas, sobretudo, plantar árvores. Você plantar 1 milhão de árvores em 2 anos. Eu estou aqui, eu estava vibrando aqui em Caruaru por plantar 30 mil árvores, e é muito pouco. Eu vou atrás de 1 milhão de árvores. Eu quero te conhecer, eu quero conhecer Freetown, e eu quero poder estar mais próxima de tanta capacidade de transformação. É uma alegria, uma honra poder dividir esse painel junto contigo. Queria que você falasse um pouco também sobre essa capacidade de indignação. A gente não se conformar com aquilo que a gente vê todos os dias, e esse é o maior motor que é transformador, né? Como é que você gera mudança? Através da capacidade de indignação, de a gente não se resignar a partir de ver coisas que a gente sabe que pode transformar. Então, a desigualdade, a pouca participação de mulheres no mercado de trabalho, ou o aumento dela, ainda a diferença no que diz respeito à remuneração, a falta de oportunidades que são dadas a novas gerações se a gente não fizer alguma mudança que seja efetivamente sustentável. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre... Eu sei que o teu país é um país que tem trabalho infantil, que tem muita exploração sexual de crianças, de mulheres. Como é que você transforma isso? Como é que você está buscando transformar isso, aliando com a geração de oportunidade e renda e com a educação no teu município? Estou até emocionada de poder estar compartilhando isso contigo, compartilhando esse momento com você. Quero dar boa tarde a todos e agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui. Thank you, Raquel, and congratulations. Muito obrigada, Raquel, e parabéns, viu, pela sua reeleição recente. E por estar onde você está, eu acho que você está fazendo um trabalho incrível. É também uma honra para mim falar com você, viu? Com relação com essa coisa de indignação que se transforma em ação, uma das coisas que eu acho muito importante é que você canaliza essa indignação de uma maneira que torna essa indignação eficaz. Ou seja, você não pode simplesmente elocubrar. Muita gente fica com raiva das coisas. Agora, se você não tirar um tempo para dar um passo atrás e ter uma resposta estratégica, você só fica com raiva
expande muita energia ou gasta muita energia e não é eficaz. Então, essa indignação é fundamental. Eu chamo isso de poder da insatisfação. Agora, o que vem depois? Você precisa de uma maneira consciente de abordar esses desafios. Para mim, isso significa parar, pensar, pesquisar, planejar, engajar, construir de novo essas redes. O que nós fizemos nesse programa Transformar Freetown, a gente nunca teria conseguido fazer sozinhos. A gente só fez porque a gente conseguiu inspirar outras pessoas para dizer o seguinte: nossa, eu também acho isso. Eu vou te ajudar, eu vou fazer isso também. Por exemplo, o programa de treinamento de ginecologistas e obstetras que eu mencionei antes. Eu vi que alguém postou no Facebook que era uma pessoa que estava morando no exterior e que estava trabalhando com mulheres gestantes e dando kit de maternidade. Mulheres pobres, de novo aquela questão da desigualdade, mulheres que não têm acesso à saúde. E eles estavam arrecadando fundos para dar uma toalha, um kit básico, só para usar durante o parto. Aí eu coloquei mensagem no Facebook, eu falei, olha, eu estou interessado em reduzir a morte materna durante o parto. Dá para a gente conversar? Aí eu falei, se você pudesse fazer alguma coisa, o que você faria? Eles falaram, a gente quer trazer especialistas para cá, porque a gente não tem médicos suficientes. Aí eu juntei as pontas com essa conversa que eu tive com uma outra organização e eu consegui conectar esse pessoal com um filântropo que estava doando 3,8 milhões de dólares. Foi incrível o que nós conseguimos em 3 meses. Por quê? Porque eu não estou tentando fazer tudo sozinho. Eu conecto as pessoas. Eu tomei café da manhã. Em setembro do ano passado, por ter mostrado uma indignação numa reunião. Olha, nem sempre funciona, não recomendo isso sempre, mas participei de uma reunião, estava lá numa reunião das Nações Unidas, e estava tendo uma conversa entre 2 organizações que apoiavam Freetown. E elas estavam falando como se eu não estivesse na sala. Eu sei que isso é um viés inconsciente, porque é uma mulher negra da África. A gente pode falar dela sem falar com ela. Eu falei, nada disso. Isso é inaceitável. Você está falando da minha cidade. Eu quero fazer parte dessa conversa. Na verdade, eu sou essa conversa. Aí teve alguém que estava ouvindo, que entrou em contato comigo naquela noite e falou, a gente pode tomar café da manhã cedo? Essa mulher me perguntou, se você puder fazer alguma coisa, o que você quer fazer? Aí eu falei, eu adoraria ter berçário para as crianças de mulheres pobres que vêm para o mercado como a mãe, porque não tem para onde ir e não tem jardim da infância. Ela está doando $100 mil. A gente abriu a primeira creche 2 semanas atrás, a segunda está sendo construída. Eu acho que o que eu quero transmitir para vocês é o seguinte, a sua indignação tem que ser canalizada. E você tem que fazer de tal maneira que você tenha um plano claro, que você tenha uma narrativa. A sua paixão vai vir à tona e você tem que trazer outras pessoas para te ajudar, ou para implementar ou para financiar. Porque eu tenho certeza que, como eu, você está num ambiente de poucos recursos e você não tem todos os recursos de que você precisa. Você precisa fazer um crowdfunding, trazer pessoas de fora, e você tem que deixar claro o que você tem que fazer e o que você quer fazer. Como na minha família, as pessoas falam que eu sempre estou falando de trabalho.
que eu sempre falo de trabalho. Mas é esse tipo de conversa que pelo menos informa as pessoas o que está fazendo. Aquele 1 milhão de árvores, a gente não está pagando, isso está sendo financiado. E por que está sendo financiado? Porque eu não paro de falar nesse 1 milhão de árvores. Eu sempre falo, eu quero fazer isso. Você faz passo a passo. Aí uma pessoa fala, eu vou fazer isso. O outro fala, eu vou fazer aquilo. Aí o outro fala, eu vou entrar com conhecimento técnico. O outro fala, eu ofereço sementes. E alguém vai fazendo um mapeamento. Eu venho de uma formação de gestão de projetos. Eu trabalhei como consultoria, tive uma empresa durante vários anos. Então, processos, sistemas, gestão adequada, rastreamento, transparência, dizer para as pessoas o que você está fazendo. As pessoas vão se sentir inspiradas e vão se juntar a você. Ivone, eu estou recebendo aqui dezenas de perguntas das pessoas que estão falando sobre os temas que você trouxe para cá, né, sobre educação, sobre combate à corrupção, sobre como é que você conseguiu enfrentar toda a questão Você falou um pouco sobre isso ali atrás, sobre como enfrentar 7 homens e conquistar o posto de primeira prefeita de Freetown, e também de como a gente ainda lida com machismo todos os dias, né? 2 pessoas falando sobre você sem você participar dela, sem você participar da conversa, falando sobre sua cidade sem envolver na conversa. A questão do machismo, ela existe aqui no Nordeste, existe aqui no Brasil, existe em Freetown e existe na ONU, né? De como eles ainda não estão acostumados a enxergar mulheres ocupando postos de poder. Imagino que foi pelo fato de ser negra, isso é um fator ainda mais agravante do ponto de vista de conseguir se fazer enxergar, né? Mas os seus resultados trazem essa visibilidade. Não é à toa que você está entre as 100 mulheres mais inspiradoras do mundo, em 4º lugar, né? E aí a gente chega com mais um passo adiante. Você enfrentou 2 pandemias, uma de maneira voluntária, outra liderando uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, trazendo engajamento e participação para fazer transformação, né? Como você conseguiu lidar no momento da pandemia na sua cidade, liderando com todos os déficits, os gaps na área de saúde pública, na área de assistência, na área de saneamento básico? Qual foi o seu grande plano para isso? Inicialmente, eu vim para trabalhar como voluntária durante 3 meses durante o surto de ebola, mas depois de 6 meses, me pediram para eu liderar o departamento de planejamento. Eu me tornei diretora de planejamento para a resposta, para desenvolver esse plano. Porque eu tinha uma formação em planejamento, isso ajudou muito esse meu trabalho nas 2 crises. E eu mencionei que as lições aprendidas com o ebola puderam ser transferidas. Com o ebola, a gente teve que lidar com o que o mundo está vivendo. E a gente teve que promover mudança comportamental. O ebola, ao contrário do Covid, acho que com o Covid também, mas com o ebola, se você tocar a roupa de alguém, se você estiver no mesmo espaço onde a outra pessoa esteve, quer tenha sido suor ou sangue, as pessoas estão com hemorragia, é sangue saindo pelas orelhas, pelo nariz, pela boca, e apesar disso, apesar de as pessoas saberem que o seu ente querido estava doente, suando, você não podia tocar as pessoas, como agora. As pessoas continuam tocando as outras, porque amor é uma coisa maior do que o medo. E esses elos familiares, uma mãe não vai largar o bebê para trás. Uma jovem não vai ver o marido ou o irmão morrendo sem poder abraçar. Nós passamos por esse exercício de falar uns com os outros como sociedade, sabe? Eu queria descrever uma conversa que eu tive com um médico de Uganda que já viu vários surtos de ebola. Você tem que falar com as pessoas embaixo de uma árvore, um pé de manga. Você tem que dar para as pessoas uma sensação de familiaridade, tem que falar com pessoas que são influentes. A gente teve sucesso para implementar essa mudança de comportamento. Agora,
eu aprendi o valor da comunidade. Os governos não vão ter sucesso a menos que as pessoas sejam conquistadas e que comprem a ideia. Você não pode impor mudança, você tem que liderar a mudança. As pessoas que têm que querer participar. E com a crise do coronavírus, tem sido bem diferente para nós. A gente foi poupado, por enquanto. A gente só teve 1.500 casos, 74 mortes só, desde o início, em março. Ninguém sabe direito por quê. Os cientistas podem dizer, bom, talvez tenha havido com o surto de ebola, talvez tenha a ver que a expectativa de vida aqui já é tão baixa, a expectativa de vida aqui são 52 anos de idade. Então, os mais vulneráveis já morreram, o que por si só já é uma coisa super triste, né? Mas o que nós fizemos no início, quando estava todo mundo dizendo, olha, lave as mãos, mantenha o distanciamento social, eu olhava e falava, 47% das pessoas nem têm acesso à água. 35% dos moradores moram em favelas. Às vezes são 11 pessoas num quarto. O que quer dizer distanciamento social nesse contexto? Os mercados livres são enormes. Como é que você mantém distanciamento social? As pessoas fazem umas coisas loucas, como dizer, você tem que ficar em fila para entrar num banco com X de distância. Essas mesmas pessoas vão entrar num micro-ônibus apinhado de gente para ir para casa e eles vão morar numa casa cheia de gente na favela. Por que você tem que falar que no banco você tem que manter uma distância na fila? O que isso quer dizer no nosso contexto? Como que você lida com o corona no nosso contexto? E a nossa ênfase passou a ser fornecer máscaras produzidas localmente para todas as mulheres que trabalhavam no mercado. Foram mais de 140 mil máscaras que foram distribuídas gratuitamente. Colocar unidades onde as pessoas, pias para as pessoas lavarem as mãos, para pelo menos naqueles locais elas lavarem as mãos. Mas também conversamos com a Associação de Moradores das Favelas, fizemos várias reuniões com essa Associação dos Moradores da Favela e perguntamos, o que faz sentido para vocês? Porque a gente não vai mudar da noite para o dia, a gente não vai colocar numa casa bonita para você manter distância social, um sentado lá e o outro aqui. Então, juntos com a Associação de Moradores de Favela, nós fizemos um vídeo e a gente só enfatizou não tocar com as mãos, porque a gente sabe que isso ajuda e da melhor maneira possível higienizar as mãos quando der. E nós abrimos um centro comunitário. Então, se você mora numa favela e você testa positivo, mas não se tiver sintomas, você pode ficar isolado, porque na favela, como é que você vai fazer um auto-isolamento? É impossível. Você não consegue se distanciar dos outros. Ou seja, você não pode garantir a segurança dos outros. Então, tudo teve a ver com conversa com as pessoas. Essa semana, a gente lançou uma série de vídeos que é Bola Rona, que é a abreviação de Ebola e de Corona. Existe um personagens animados que conversam e falando, é o Bola dando dica para o Rona sobre como atingir a população. A Rona pensa que ela é como eu, o Bola. Só para alertar as pessoas, sabe? A gente foi afetado economicamente, sem dúvida, mas muito menos afetados em termos de saúde. A gente começou um programa de agricultura urbana nas favelas, dando para as mulheres ferramentas e sementes para fazer uma produção de legumes no quintal, para ajudar nessa resiliência, para eles terem acesso à comida. Nós começamos com 300 famílias, a gente quer escalar isso e, se funcionar, isso pode ser um novo modelo para a cidade, onde as pessoas conseguem plantar o que elas vão comer, pelo menos os legumes, né? E isso vai ajudar também na criação de empregos e vai ajudar também com a saúde das crianças. É incrível
como você falando, a gente transporta para a realidade local. Caruaru é uma cidade que nasceu de feira. Nós temos toda segunda-feira aqui, espécie de Black Friday, em que cerca de 30, 40, 50 mil pessoas vêm para cá para comprar a nossa confecção. Chamamos aqui de Feira da Sulanca. Além disso, Caruaru tem mais de 20 tipos diferentes de feira. E é realmente bem desafiador você dizer, poxa, isso faz parte, é nossa economia que funciona desse jeito, é uma economia baseada na informalidade, grande parte dela, e como é que a gente consegue diminuir e mitigar os riscos da questão da pandemia e do coronavírus. Caruaru, pelos estudos da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, deveria ter sido o epicentro da pandemia no Nordeste brasileiro. A gente tomou medidas e providências que permitiram que a gente não entrasse nesse mapa de cidade com mais mortes e mais Covid na nossa região do país. Mas, Ivone, você fala muito também da questão da resiliência. A resiliência urbana é um dos grandes temas do que a gente precisa ser no próximo século XXI. Nós vivemos em cidades que não foram feitas da maneira ideal. Afinal de contas, elas foram feitas ao longo da história do jeito que se pôde fazer. E você fala muito das metas e objetivos, conhecendo o território, tendo o diagnóstico correto, conseguir transformar essa realidade a partir de onde as pessoas vivem. A gente não vai deletar uma cidade e construir uma outra. Então, como você enxerga os seus próximos passos na criação de uma cidade mais resiliente? Eu quero agradecer a participação de todos. Estão falando muito aqui também sobre a economia verde, que tem a ver com cidade resiliente, geração de emprego e renda a partir de uma economia baseada na sustentabilidade. Eu quero agradecer a participação aí de Fernando Lopes, Paty Schinzel, Carol Campos, Wellington, muita gente falando sobre quais são os seus próximos planos, quais são os próximos passos, quais são as dicas que você dá para os 5.570 prefeitos eleitos no Brasil nesses últimos meses, entre primeiro e segundo turno no Brasil, para os próximos tempos. Eu acho que tem tudo a ver com resiliência urbana e a capacidade de transformar a cidade a partir das suas próprias forças. Então, por favor, Ivone. Bom, é que eu não conheço as leis brasileiras com relação ao planejamento urbano, mas a gente está numa situação difícil, porque a lei local dá para a Câmara de Vereadores o poder de fazer o plano mestre da cidade, mas na realidade o governo não permite que a gente faça nada, o governo federal. Isso é feito pelo ministro da infraestrutura com consequências devastadoras, porque não existe plano para as cidades. E o crescimento acaba acontecendo de maneira desestruturada. Eu tenho duas abordagens. Uma é continuar tentando fazer lobby, defendendo a ideia de que nós nunca vamos ter sucesso a menos que a gente consiga planejar. E esse planejamento tem que ser feito no nível da cidade, não no nível do governo federal. Então, esse é um problema estrutural que nós temos aqui. Como é que a gente tenta contornar esse problema? O que nós fazemos cotidianamente? Eu vou me concentrar em duas coisas. Primeiro, a questão de assentamentos informais, que existem há décadas. Vários governos fizeram pronunciamentos. Vamos eliminar as favelas, vamos transferir todo mundo. E nada acontece, as favelas só crescem, só fazem crescer. E é um problema complicado, e não é uma coisa, como eu disse antes, que você consegue impor. Atualmente, a gente está tentando fazer um upgrade dos bairros para 2 comunidades e 3 junto com o Banco Mundial. Ou seja, tem que ser melhorias lideradas pela própria comunidade, com realocação quando possível. De novo, a gente teve uma doação de 240 acres que vai nos permitir construir casas para descongestionar um pouco essas favelas. Junto com isso, nós estamos fazendo uma regeneração
de alguns bairros, para ter um plano, inclusive, para o centro da cidade. A gente não quer densificação, a gente não quer construções sem infraestrutura de saneamento. É uma bagunça. Só que a gente está tentando corrigir essa bagunça. Com esse upgrade de alguns bairros e com uma reforma do centro da cidade, é uma questão de estabelecer um modelo. Se as pessoas puderem perceber que dá para fazer as coisas de maneira diferente, esse apetite aumenta. Durante tanto tempo, os moradores aceitaram não ter nada. Eles nem sabiam que o prefeito tinha que trabalhar. As pessoas me falavam, eu nem sei o nome dos 2 últimos prefeitos, porque eu nunca vi o prefeito fazendo nada. Agora existe um programa de engajamento, de comunicação. A gente faz reuniões da prefeitura via Zoom. A gente está fazendo town halls digitais agora. Começou por causa do Covid, mas agora que a gente está fazendo o digital, a gente vai continuar, porque dá para envolver mais pessoas do que se você fizesse na própria prefeitura. Uma das resoluções desse ano, que tem a ver com a reforma do IPTU, é que 20% da receita vai ser reinvestido naquele bairro. Através de grupos de WhatsApp, os moradores podem votar sobre onde que eles querem que os investimentos sejam feitos. A gente já fez um projeto piloto com um bairro para testar esse conceito. E foi ótimo, viu? Porque isso dá aquela ideia de que estamos todos juntos, sabe? Eu consigo ver onde o meu dinheiro está indo e o que está acontecendo com a minha cidade. Você mencionou a economia verde. Eu sou super a favor. E nós temos uma força-tarefa que lançou uma tarefa para a recuperação verde. Nós criamos mais de 300 empregos, porque a gente não está só plantando árvores, a gente está cuidando dessas árvores. A nossa cidade tem 1,2 milhões de habitantes. Pelo menos no papel, na realidade tem quase 1,5 milhão. Nós temos 48 bairros. Nós temos organizações trabalhando para monitorar o crescimento das árvores e nós também temos residentes que se prontificaram a ser cuidadores das árvores. Então a questão não é só do plantio, e nós temos um rastreamento. Todas as árvores são rastreadas e monitoradas. Nós monitoramos o crescimento dessas árvores. Claro que saneamento é uma outra área importante, que faz parte também da recuperação verde. Eu tenho que parar porque nosso tempo está se esgotando, né? Não, por mim eu ficava aqui ouvindo o tempo inteiro. Mas é importante ouvir tua fala. Então, falando sobre esse novo olhar sobre a cidade, né? De como precisa trabalhar a infraestrutura e garantir que as pessoas possam viver numa cidade com qualidade de vida, requalificação de espaços urbanos, né, esse novo olhar sobre o centro da cidade, super importante, e tem tudo a ver com a agenda dos prefeitos que assumirão a partir de 2021. Aqui no Brasil, a gente tem algo diferente. Na Constituição Federal de 1988, da redemocratização do Brasil, houve um fortalecimento muito grande do municipalismo, se repassou muitas competências para os municípios. Então, o plano diretor da cidade, o código de obras, tudo está a cargo dos municípios. A gente, inclusive, aprovou o nosso no final do ano passado. Não é algo simples, porque você tem muitos interesses envolvidos, e como é que você faz uma cidade crescer, fazendo a possibilidade de infraestrutura e concentração urbana na medida daquilo que é possível de ser feito. Né? Esse envolvimento da comunidade e engajamento, eu queria falar um pouquinho sobre isso, o engajamento da população. Você ouviu 15 mil pessoas através de grupos focais para poder estabelecer as suas prioridades por bairro. Em seguida, você fala da requalificação do seu IPTU e destina 20% de tudo que for arrecadado para aquele bairro. É o que nós aqui chamamos de orçamento participativo. Né? Como é que você consegue manter o link das pessoas e da participação e engajamento das pessoas na gestão, né? O pertencimento, ele é transformador. Como é que está sendo feita a tua experiência aí? Como é que você acompanha e monitora
as metas e os desejos da população que foram focados ali no início do seu mandato. Como eu mencionei antes, infelizmente, o Ministério nos impediu de implementar esse IPTU. Então, esse ano a gente não conseguiu arrecadar nada. E, no final, teve muita repercussão na mídia. A gente está num estado de emergência, por causa do Covid, obviamente. E, num dado momento, eu procurei assessoria jurídica e me disseram que seria melhor eu não forçar a barra, porque, senão, eu teria deposta do meu cargo por causa de algumas cláusulas da lei. Então, nós temos recursos de doadores para preencher essa lacuna. E eu negociei com o Ministério da Economia para nos dar 25% do que nós teríamos coletado, ou 20% do que nós teríamos coletado desse IPTU se a gente tivesse conseguido implementar essa mudança. O que eu descrevi para vocês é que a gente está testando o sistema, mas os recursos são pouquíssimos, sei lá, $1.500 por comunidade, só para testar o conceito. Mas uma coisa muito importante para os residentes entenderem o que o prefeito estava tentando fazer, que foi impedido. Se você pagar o seu IPTU em 2021, vai haver muito mais que nós podemos atingir em conjunto. Então, a gente não vê a hora de conseguir implementar isso. Eu estou com muita confiança, porque, voltando àquele ponto sobre coragem de liderar e o impacto da integridade. As pessoas estão começando a entender isso, estão começando a perceber que nós estamos... Uma outra coisa que nós fizemos durante o Covid é coleta de água para cobrir a escassez de água em algumas regiões. Eu acho que a gente teve a maior precipitação da água. Choveu na África inteira, choveu muito aqui esse ano. E a gente tem, esse ano, a gente conseguiu utilizar uma tecnologia muito simples para coletar, não vou nem falar tecnologia, é um mecanismo muito simples para coletar essa água da chuva. E as pessoas pensaram, por que a gente não fez isso antes? E a gente apoiou esse processo. Então, tem a ver com a criação de credibilidade para as pessoas verem aquelas conquistas rápidas, coisas que você consegue entregar. Confiança é uma coisa que foi corroída durante muito tempo em muitos locais, não em todas as cidades, nem em todos os países, mas tem muitos locais onde as pessoas associam governo com corrupção. E a gente precisa dar um modelo, dar um exemplo do que é o oposto. E as pessoas têm que ver resultado. E as pessoas têm que ter acesso a você. Eu sei que o tempo dos prefeitos é tão escasso. Eu tenho um problema com a minha agenda. Vejo o que a gente está fazendo num sábado à tarde. E daqui eu vou para outro programa. Mas mesmo assim, você tem que encontrar o tempo para ter um engajamento cara a cara com a população. Você tem que encontrar tempo para estar na TV, onde as pessoas possam fazer pergunta, ou no rádio. A gente tem que estar disponível e tem que estar acessível. Perfeito. Eu continuo recebendo milhões de mensagens aqui. Eu queria falar um pouco agora, Ivone, sobre a questão do fato de ser mulher, ser negra. Né? Qual a mensagem que você manda para pessoas que como enfrentar os obstáculos do racismo? As pessoas que querem liderar, querem participar de processos de mudança, de liderar processos de mudança, e que têm todos os desafios para, além de ser mulher, ser negra. Que mensagem que você deixa para essas pessoas? Olha, eu venho de um país na África em que todo mundo é negro, então não tem problema. Então, racismo não é necessariamente um problema. O problema começa na interação, talvez, com players externos.
que, à primeira vista, te coloca numa caixinha, sabe? E tem um racismo institucional. Talvez racismo seja forte demais, mas tem uma situação em que o norte ou o sul, querendo te dizer o que fazer, sempre existe um risco de uma intervenção dos doadores. Sabe qual que é a porcentagem que vai para consultores externos, para gastos indiretos? A minha experiência tem sido a ver questionar essas suposições, mas eu não sou nada tímida, então eu respondo rapidinho a qualquer comentário. Falar, é assim que eu vejo as coisas, é assim que eu acho que a coisa deveria ser feita, e a prefeita aqui sou eu, essa é a minha cidade. Se eu não quiser fazer do meu jeito, tchau. Então, esse é um ponto importante. Sendo uma mulher, eu acho que você mencionou isso também. Isso sim é desafio no meu contexto. É um desafio que eu não tinha percebido tanto ainda, porque eu morava numa bolha, eu acho. A minha vida de trabalho foi sobretudo no exterior. Então, mesmo quando eu estava aqui, durante o Ebola, durante uma emergência, se eu sou diretora de planejamento, é isso que eu estou fazendo. Ou seja, você nem tem tempo para esse tipo de besteira da vida cotidiana. E é uma coisa muito real, viu? Teve um banco regional que me contactou numa sexta-feira, me apresentaram para um cara que era líder, e ele falou: como é que você permanece tão jovem? Eu falei, como é que é? Eu falei, você percebeu que esse é um comentário machista? Inaceitável esse comentário. Eu perguntei, que outros investimentos você vai fazer no meu país? Eu voltei a falar de negócios. A gente enfrenta isso todo dia. Pessoas te falando de uma maneira com certas suposições que só existem porque você é mulher. Teve um problema no escritório outro dia com um funcionário. Um colega me falou, quando a mãe e o pai não estão se dando bem, eu falei, peraí, a mãe e o pai, desculpa, eu não sou uma mulher em casa, eu sou prefeita, chefe aqui sou eu. Não venha fazer analogia desse tipo que seja totalmente desadequada. Mas eles ficam falando de uma outra narrativa. Você não está me vendo como profissional. Apesar de tudo que a gente faz todo santo dia, você ainda me vê como uma mulher num contexto doméstico, num contexto em que o homem é superior. Então, eu tenho que negociar em vez de sermos profissionais e dizer, não, esse cara cruzou a linha, vai receber um corretivo, e se fosse um homem prefeito, você não teria dito isso. Mas o que você faz? Porque isso não dá para mudar da noite para o dia. Mas você muda pela sua maneira de responder. E a minha resposta, em geral, é tentar estabelecer limites. Eu não vou incentivar certos tipos de comportamento. É importante que as pessoas percebam e que elas têm que entender que as mulheres têm todo o direito do mundo de fazer o trabalho que estão fazendo. E a gente está fazendo um ótimo trabalho. Vamos valorizar isso, vamos reconhecer isso. Por outro lado, eu tenho que dizer que tem muitos homens que apoiam muito o papel que eu tenho. Eu tenho certeza que com você acontece a mesma coisa, que tem muitos homens que estão dizendo, nossa, você está fazendo um trabalho incrível. E eles começam a pensar diferente. Então, vamos gastar mais a nossa energia com essas pessoas que nos apoiam e menos com aqueles que estão lidando com problemas que eles viviam na infância. Perfeito. Eu fiz uma pergunta descontextualizada para a África, mas absolutamente contextualizada para o Brasil. Na verdade, a gente tem aqui muito poucos negros ocupando
postos de comando e mulheres também muito poucas. Temos cotas aqui para financiamento de campanhas femininas, cotas dentro dos partidos, e agora, nessa última eleição, também se colocou cotas para os negros, poder financiar a campanha de pessoas negras e pardas no nosso país. Então, só perdão aí pelo equívoco na condução da pergunta. Aqui no Brasil, a gente ainda tem muito o que caminhar. No mundo inteiro, o desafio de ser mulher e ocupar postos de comando, ele se assemelha muito. Basta a gente vai mudar só o local, mas ainda a gente precisa ser julgada primeiro pelo gênero para depois pelas nossas atitudes. Eu sonho com um mundo e com o país onde a gente seja julgado somente pelas nossas atitudes. E a questão de gênero não importe, ou da cor, que ela não importe no pré-julgamento sobre aquilo que você faz ou que você deixa de fazer. Então, nós estamos quase terminando aqui nossa fala. Deixa eu falar uma coisa. Na semana passada, eu e os prefeitos de Los Angeles, Londres, Barcelona, Novo México e Barcelona lançamos uma campanha chamada Change. É uma rede de cidades para a igualdade de gênero. Eu vou te mandar os detalhes desse programa. A gente está criando uma plataforma e nós, como líderes, estamos lançando uma agenda para fechar essa lacuna que existe entre homens e mulheres no nível local. Então, é sim um problema no mundo inteiro, mas localmente a gente tem sim uma oportunidade, através das nossas próprias políticas, juntando forças nesse fórum para tentar resolver esse problema. Ivone, uma alegria imensa, uma satisfação, uma honra poder partilhar desses momentos com você, te conhecer a tua história, a história da tua cidade, de como a liderança corajosa é capaz de transformar uma realidade e inspirar milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro. Eu quero deixar aqui o meu carinho. Fica aqui também o meu pedido para conhecer Freetown. Eu quero ir conhecer a sua cidade, ter a oportunidade de te conhecer também. Eu quero agradecer a todos aqueles que participaram. Eu não citei as perguntas, mas eu busquei contextualizá-las aqui e poder colocá-las na voz de Ivone, para que ela pudesse fazer as suas respostas, e queria que você pudesse abrir aqui para você fazer as suas considerações finais, né? O que se pensa daqui para frente, né? O que será o ano de 2021 para o mundo, e como é que você vai transformar a sua cidade no ano de 2021? Eu acho que eu vou ter muitos desafios, porque a eleição está chegando perto e por causa da dinâmica política. Mas eu acho que nós vamos continuar tendo o apoio da população da nossa cidade, porque eles estão vendo as coisas acontecerem. Eu estou empolgada com o futuro. Eu sei que mudança é uma jornada. Ao mesmo tempo, é uma constante. As coisas vão mudar. Isso é fato. E eu quero garantir que a gente, como cidade, esteja posicionada para ver que as mudanças positivas superam as negativas. E com a população, eu quero garantir que os problemas de mudança climática, que é existencial para todos nós, que isso não seja colocado lá no fim da fila. Criação de empregos, como eu disse antes. Isso exige reflexão, engajamento, trabalho árduo e resiliência. A gente tem que perseverar. Nunca é fácil melhorar a vida daqueles que são os mais vulneráveis. E isso tem sido verdade em toda a história humana. Mas estar numa posição de poder fazer isso é algo que me deixa muito grata. Muito obrigada. Obrigada, um grande beijo a você, a Bira, a todos da Fundação Lehman. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada para vocês que nos acompanharam numa tarde de sábado, para falar sobre coragem, para liderar, sobre mudança, sobre transformação. Nós somos, sim, capazes de mudar o país que a gente vive. Nós somos capazes de mudar o mundo. E é isso que nos move todo dia, acordar de manhã bem cedo e dormir bem tarde, dando um passo à frente, sendo resiliente, mas, sobretudo, sendo determinados, íntegros e corajosos. Vamos lá, gente. Beijo grande. Beijo grande.
grande, Raquel. Beijo grande, Ivone. Muito obrigado por esta conversa aí conduzida por vocês duas. Eu estava vendo vocês duas trocando e pensando, nossa, como é bom quando a gente tem pessoas que estão engajadas, que estão olhando e pensando na transformação de fato do seu povo. Eu consigo reconhecer isso na prática de vocês duas, eu consigo ver vocês duas, inclusive, aí trocando possibilidades para o futuro, que esta conversa renda muitas e muitas coisas aí para os municípios e para o nosso país, para os dois países. Obrigado, queridas, sigam bem aí na gestão de vocês e a gente segue firme aqui também no nosso Redes que Transformam.